Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Cante ao Senhor a terra inteira, sirvam ao Senhor com alegria, vinde ao seu encontro alegremente, vinde ao seu encontro alegremente. O Senhor é bom, eterno é seu amor. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Serve ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sirvam ao Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer? Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele, que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no último domingo, ouvimos o relato da vocação de São Mateus, apóstolo e evangelista. O próprio Mateus descreve o seu chamado, acusando publicamente o seu pecado e revelando que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Estando sentado à mesa de cobrança de impostos, Jesus olhou para Mateus e dirigiu o convite: segue-me. E Mateus se levantou e passou a seguir Jesus. Jesus entra na casa de Mateus, senta-se à mesa com ele e com outros pecadores. O tema da liturgia do domingo passado foi a misericórdia de Deus. Meditamos que Deus não tem receio de se aproximar dos pecadores. Deus se senta à mesa com os pecadores porque deseja a salvação dos pecadores. Deus não afasta o pecador. Deus acolhe o pecador cujo coração está contrito e arrependido, e arrependido o pecador vive essa experiência do perdão de Deus. Deus está sempre com os braços e o coração aberto para acolher cada um de nós. É importante fazer essa leitura do Evangelho do domingo passado, recordando o que nós meditamos, para a meditação deste 11º domingo do tempo comum. Nós seguimos com a leitura do capítulo 9 e entramos no capítulo 10. Estamos no discurso sobre a missão da igreja. O primeiro elemento que aparece na liturgia deste domingo, através do Evangelho sobremodo, é a eleição, a escolha, o chamado. Jesus está constatando uma situação das multidões. Disse Jesus, vendo as multidões: estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vendo que as multidões vivem como ovelhas cansadas e abatidas, sem pastor, Jesus adverte: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita.
E imediatamente o Evangelho relata: Jesus chamou os 12 discípulos. O chamado que Jesus dirigiu aos 12 discípulos é o chamado que Jesus dirige a cada um de nós. Constatando o cansaço, o abatimento das multidões, Jesus quis e continua querendo prolongar, perpetuar na história o seu pastoreio através dos seus discípulos. As multidões vivem como ovelhas sem pastor. Reconhecemos que o bom pastor é Cristo Jesus, e Cristo quer perpetuar o seu pastoreio entre nós através de nós. É verdade que os nossos pastores, os bispos, os sucessores dos apóstolos, por excelência, prolongam na história o pastoreio de Cristo. Eles são chamados a ser a presença do Cristo bom pastor entre nós. Por isso, inclusive, o bispo traz consigo o báculo pastoral, que lembra o cajado do bom pastor, que protege, que defende, que salva a ovelha. Os presbíteros estão associados ao bispo como cooperadores do ministério episcopal para ser expressão do Cristo bom pastor no meio de nós. No entanto, essa missão não fica restrita a esses homens que foram chamados pelo sacramento da ordem a perpetuar na história o Cristo bom pastor que cuida de nós. Em algum momento da vida, nós somos chamados a ser expressão do Cristo bom pastor que apacenta as ovelhas. Você que recebeu o dom da paternidade, da maternidade, deve ser expressão do cuidado pastoral de Cristo na vida dos seus filhos. Você que celebrou o sacramento do matrimônio, deve ser na vida do seu cônjuge expressão do cuidado do Cristo bom pastor que cuida das suas ovelhas. As pessoas vão cruzando a nossa história. Muitas pessoas passam pela nossa vida, e essas pessoas precisam encontrar em nós, sob algum aspecto, a presença do Cristo que cuida, que pastoreia. Quantas pessoas vão cruzando a nossa vida e estão cansadas e abatidas como as multidões do Evangelho. E nós precisamos ser, porque essas pessoas estão vivendo como ovelhas do pastor, precisamos ser na vida delas essa expressão do Cristo que cuida, que apacenta. Nós encontramos no Evangelho deste domingo o elenco das ações que os discípulos de Cristo são chamados a fazer. E entre as coisas que o Evangelho apresenta está anunciar a boa nova de Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Tudo isso cabe a nós, como cristãos, viver, ser presença do Cristo pastor na vida dos nossos irmãos. Segundo elemento que aparece no Evangelho: Jesus chama, mas também Ele nos envia. Nós fazemos parte, somos membros da Igreja Apostólica. A Igreja é católica e apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados, especialmente quando recebemos o sacramento da confirmação. Na maturidade da fé, maduros, nós somos enviados por Cristo Jesus através da Igreja para prolongar no mundo o pastoreio de Cristo. Portanto, à luz do Evangelho, é necessário que cada um de nós coloque para si mesmo a seguinte pergunta: as pessoas que convivem comigo encontram em mim o Cristo pastor? Eu sou expressão do cuidado de Deus na vida dessas pessoas? Elas conseguem ver em mim e encontrar em mim o Cristo que cuida, o Cristo que fala, o Cristo que oferece bons conselhos, o Cristo que conduz? Porque essa é a nossa missão. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso. Nós somos fruto do amor dos nossos pais. No entanto, antes do amor dos pais vem o amor de Deus. Foi Ele quem nos deu o dom da vida. A vida é um dom de Deus. Nós não estamos neste mundo como fruto do acaso. Nós estamos porque Deus nos chamou à vida. E quando Deus nos chamou à vida, Deus também nos chamou para cooperar com Ele. O Evangelho está ressaltando
que Cristo quer a nossa cooperação. Desde o momento que Deus criou o homem e a mulher, Deus nunca fez nada sozinho. Deus cria todas as coisas do nada. Mas depois que Deus cria o homem e a mulher, Deus passa a realizar todas as suas obras, associando a elas o homem e a mulher. A nossa salvação, ela decorre dos méritos de Cristo. Mas a encarnação do Verbo Divino ocorre mediante o sim da Virgem Maria e de São José. A história da salvação relata que Deus foi chamando, através da história, muitos homens e mulheres para que a nossa salvação acontecesse. O que nós estamos fazendo para que o Cristo Bom Pastor continue agindo na história? Nós somos na vida dos nossos irmãos essa expressão do Cristo Bom Pastor. Outro dia fiquei muito feliz, porque eu vi um jovem que veio para se confessar, e ele veio se confessar porque um jovem da nossa paróquia, que trabalha com ele, ajudou a fazer um bom exame de consciência para que ele pudesse se reconciliar com Deus. Isso é a expressão do Cristo Bom Pastor. Um jovem que tem o cuidado de ajudar um colega de trabalho a fazer a experiência do encontro com a misericórdia de Deus através do sacramento da confissão. Veja, não se trata de algo extraordinário, mas ao mesmo tempo é extraordinário, porque compreendeu que ser cristão é ser na vida daqueles que cruzam a sua vida, expressão do Cristo Bom Pastor. O que nós estamos fazendo com essas pessoas que estão presentes na nossa vida? Eu chamo a atenção para um detalhe do Evangelho. O texto diz que Jesus orientou: vocês não vão evangelizar os pagãos. Sou estranho ao princípio. Jesus disse que eles devem evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é a leitura possível? Nós, antes de tudo, precisamos evangelizar e anunciar o Evangelho àqueles que estão conosco, aqueles que sentam à mesa conosco, aqueles que estão ao nosso lado no trabalho, aqueles que compartilham conosco o dia a dia. Primeiro nós precisamos ser expressão do Cristo Bom Pastor para essas pessoas, aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão dividindo a mesma sala da universidade, a mesma sala da escola, aqueles que estão dividindo com você o mesmo território. Antes de tudo, nós precisamos ser expressão do cuidado de Deus na vida dessas pessoas. Deus nos chama para que nós sejamos cooperadores dele. Deus nos associa à sua missão, porque Deus quer compartilhar conosco a alegria, o êxito da sua missão. Quem faz a obra é Deus, mas Deus quer a nossa cooperação. De que modo nós estamos cooperando? Você não foi feito e não foi colocado neste mundo para esquentar o banco da igreja. Nós estamos neste mundo porque Deus nos deu a vida, e dando a cada um de nós a vida, Deus também quer nos associar à sua missão. O que nós estamos fazendo? A vida está passando diante dos seus olhos, e você, como espectador, vê a vida passando sem fazer absolutamente nada, sem se comprometer com o reino de Deus, sem participar da obra de Cristo. Que vida sem sentido! A vida vai ficando sem sentido, a vida vai perdendo o seu colorido, porque nós estamos vendo a vida passar sem cooperar com Deus. Porque o sentido da vida e a alegria verdadeira nós encontramos quando nós passamos a cumprir a nossa missão, quando nós passamos a cooperar com Deus, quando nós entendemos que somos chamados a viver esta associação com Deus, porque Deus quer que nós participemos do seu êxito. O êxito é de Deus, o mérito é de Deus, mas Deus quer compartilhar conosco o seu êxito, o seu mérito. O texto da primeira leitura do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, nós encontramos a figura de Moisés. Moisés foi chamado por Deus a partir da sarça ardente, e Moisés liderou o povo que estava vivendo sob a escravidão no Egito. O texto termina dizendo: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está falando com o povo de Israel. Qual é a vocação do povo de Israel? O povo de Israel tem uma vocação de liderança. Esse povo deve liderar todas as nações para que elas reconheçam que existe um único Deus. Essa vocação também é nossa. Qual é o nome da igreja? Da igreja que você participa? Igreja Católica Apostólica. A palavra católica significa universal.
Nós temos uma missão universal. A missão de liderança é de todos nós cristãos católicos. O que significa missão de liderança? Significa que nós temos que conduzir todos os homens, todos os povos, para que eles reconheçam que existe um único Deus. E qual Deus que nós devemos anunciar, que os povos e as nações devem reconhecer? Esse Deus anunciado por São Paulo no texto da segunda leitura. Ouçam novamente. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que ofereceu o seu Filho no nosso lugar. Um Deus que entregou a sua vida em reparação dos nossos pecados. Um Deus que nos amou quando éramos ainda pecadores. Um Deus que ofereceu a sua vida pela nossa salvação quando éramos ainda pecadores. É esse Deus que nós devemos anunciar. Pensemos à luz da palavra de Deus. Se a nossa vida, se aquilo que nós fazemos, o que nós falamos, é expressão do cuidado pastoral de Cristo. As pessoas estão encontrando em nós o Cristo pastor, o Cristo que apacenta. Quais são os conselhos que nós oferecemos? O que nós estamos falando? Para onde estamos conduzindo as pessoas? De que maneira nós nos aproximamos delas? É triste também. De um lado chega coisa muito boa no ouvido, mas também do outro lado chega coisa ruim. É muito triste saber que às vezes irmãos de comunidade oferecem um mau testemunho, um péssimo vizinho, uma pessoa ignorante no trabalho, uma pessoa mal educada, grosseira, estúpida, um homem que não respeita as pessoas, que age de forma desrespeitosa. É triste, não entendeu o que é ser cristão. Nós precisamos viver a fé e ser no mundo essa expressão de Cristo, porque Cristo deseja, quer a nossa cooperação. Vamos pedir a Deus, celebrando a Santa Missa, a graça, para que nós sejamos, antes de tudo, na vida daqueles que estão mais próximos. Quem primeiro precisa reconhecer em nós o Cristo bom pastor? É o seu marido, é a sua esposa, é os seus filhos, os colegas de trabalho, é a sua família, antes de tudo. Depois os outros. Porque nós primeiro precisamos resgatar as ovelhas da casa de Israel. Que Deus nos dê a graça. Porque nós somos fracos, pecadores. Mas como aprendemos no domingo passado, Deus quer sentar-se à mesa conosco, mesmo assim, para que nós sejamos transformados nesse encontro com Ele ao redor da mesa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos cristãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós quando éramos pecadores, peçamos com toda a confiança. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelos trabalhadores da seara do Senhor e pelas multidões fatigadas e abatidas por Deus. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus manda falar, e pelo povo que
que o escuta e se converte. Oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos, pelos moribundos, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado, e pelos que, para salvar os outros, se deixam matar, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo aniversariante José Antônio Bernardo, pelos enfermos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhes mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Todo fruto que colher.
irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Luís Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Aparecida, Herotides. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Judas Tadeu e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs, saudai-vos com um sinal de reconciliação e de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Porque nada faltará aos que o temem.
Provai e vede, não suave é o Senhor. Feliz é o homem que tem nele o seu refúgio. Nele o Senhor seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Celebrai a Senhor Deus comigo, exaltemos todos juntos o seu nome. Procurei o Senhor, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede, não suave é o Senhor. Feliz é o homem que tem nele o seu refúgio. Temei o Senhor, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Contemplai a sua face, alegai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. O Senhor escuta o pobre, ele o liberta de toda angústia. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz é o homem que tem nele o seu refúgio. Temei o Senhor, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz é o homem que tem nele o seu refúgio. Temei o Senhor, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos próximos dias 20 e 21, a nossa paróquia, através da Pastoral Familiar,
irá promover um encontro de casais. E nós estamos pedindo doações, alimentos e outros itens necessários para a realização do encontro. Então, aqueles que puderem fazer a sua doação, nós temos uma lista anexada no mural da nossa igreja matriz, mas também depois a Kate e outras pessoas da nossa comunidade podem enviar pelo WhatsApp, ou se preferir, facilita fazer também uma doação através do Pix. Você pode indicar essa doação para o encontro de casais. E seguem abertas as inscrições para anjinhos e coroinhas. Anjinhos a partir dos 5 anos e coroinhas a partir dos 9 até os 14 anos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nos abençoe com toda a bênção celeste, para serdes sempre santos e irrepreensíveis em sua presença. Derrame sobre vós abundantemente as riquezas da sua glória. Vos instrua com a palavra da verdade. Vos eduque pelo evangelho da salvação e vos enriqueça com amor fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças